galera, vamos falar um pouquinho da demissão de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Tava lá quase 4 anos, um dos técnicos com mais tempo em cargo no Brasil, o maior treinador da história do Fortaleza. Eu acho que é, né? Eu acho que a gente pode falar assim. A torcida, eu vi várias pessoas falando sobre isso, fazendo homenagens, e a gente vai falar um pouquinho desse contexto, o que aconteceu para chegar até aqui. E a gente vai desenvolver essa história aqui com vocês, tá bom? Mas antes, cara, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho e vambora! Vamos falar disso, hype esse vídeo também. E se você puder me seguir nas outras redes sociais, todos aqui na descrição deste vídeo, beleza? Então vamos falar um pouquinho. Ontem, o Marcelo Paz, que é o CEO do Fortaleza, até botou aqui, o GE colocou assim, né? O que levou o CEO do Fortaleza a mudar de opinião e demitir o Vojvoda. Por quê? Lembrando que no início da parada do Super Mundial, o Vojvoda tava se ventilando que ele poderia sair, que ele teria uma reunião, que ele chegou até ir pra Argentina, teria uma reunião com o Marcelo Paz para ver como seria essa situação dele no Fortaleza. E eles tiveram uma longa reunião e mantiveram o acordo, mantiveram o Vojvoda, que falou que ia conseguir ficar, e perguntou, e eles tiveram várias situações em relação a jogadores. Como é que assim? E aí a diretoria avalia mudança de postura nos treinos e falta de cobrança nos jogos como determinantes para a decisão. O treinador deixa o clube após mais de 4 anos no comando. Quase mais de 4 anos é muito tempo, né? Entendeu que ele não poderia mais extrair do argentino soluções para o momento do time. E com insatisfações acumuladas durante treinamento do PC e com a postura do técnico nos jogos, optou por demiti-lo. A reunião no comunicado, aí teve isso, né? Ele conversou, ele acreditou que era possível ter uma sobrevida diante mesmo do cenário ruim, mas agora, depois do que aconteceu, eles perderam o Clássico pro Ceará no final de semana, e além de perder o Clássico pro Ceará, eles perderam semana passada a Copa do Nordeste para o Bahia. Como estavam de folga, os jogadores souberam do desligamento de Vojvoda através das redes sociais. Vai lembrar que havia poucas pessoas no CT, tá, ficou algum... beleza. É inegável o sucesso de Vojvoda ao longo de 5 temporadas, que esteve à frente do comando técnico Fortaleza, títulos, recordes e marcas históricas que o credenciaram como o maior técnico da história do clube. No entanto, 2025 como um todo tomou um rumo diferente, inclusive nos treinamentos. Havia insatisfação da diretoria com a forma que as atividades eram comandadas pela comissão técnica. Segundo o que por hoje a avaliação é que não havia tantas jogadas ensaiadas, nem tanta intensidade como nos anos anteriores. E tal postura nos treinamentos se via refletida dentro de campo. Na volta após a pausa do Mundial, Fortaleza teve 2 jogos contra Bahia e Ceará e perdeu ambos. E em todos os treinos as atividades eram meramente protocolares, segundo aqui a matéria do GE. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que temos que explicar o que está acontecendo nesse Fortaleza. O que está acontecendo nessa Fortaleza? Por que deu errado? O que se desencadeou chegar até aqui? E antes da gente falar no hoje, esse ano, teve até uma entrevista do Marcelo Paz, eu acompanho alguns influenciadores de Fortaleza, a Guigui e outras pessoas. A Gui tinha até postado uma entrevista coletiva do Vojvoda, que ele, do Marcelo Paz, que ele fala que, diferente dos outros anos, existiu uma cobrança para o Fortaleza subir um pouco o patamar, trazer contratações de nomes acima, e esses nomes acima, como a gente pode dizer, esses nomes, jogadores mais caros, mais de nome, já tem um nome no mercado, mais voltado para essa situação. E esses nomes não deram certo. Ou seja, quando o Fortaleza parou de fazer o que vinha fazendo, de contratar jogadores que precisam se provar, jogadores com potencial, jogadores que não se fala muito nos grandes clubes ou na grande mídia, e começou a contratar jogadores que já estavam na grande mídia, o time fez assim. Então, primeiramente, essa mudança de postura de contratações, de tentar alguns jogadores mais conhecidos, mais medalhões, vamos dizer assim, fez o Fortaleza sair da sua essência de por que chegou aqui. Matheus, você está falando que o Fortaleza não pode contratar jogadores de grande calibre? Não. Eu tô falando que eles contrataram jogadores errados de grande calibre. Jogadores muito experientes, uma zaga muito mais velha, e não jogadores que estavam nos grandes clubes ou na grande mídia, ou que já esteve em algum momento e tem uma boa idade, ou que tem que se desenvolver. O Fortaleza, ele precisava seguir uma parada que ele pode ter um dos jogadores assim, mas a principal visão que eu acho que tem que manter
pegar jogadores que estão a fim de se provar, que estão a fim, que precisam ganhar mais títulos, jogadores que não são tão consagrados. Você ter 1 ou 2 ou 3 experientes, nesse sentido, não é um problema. Você ter vários é um problema, porque fica muita gente encostada, fica muita gente não querendo correr, e você precisa de gente que se entregue. Óbvio, isso você sabe com o perfil de contratação. Então eu acho que esse ponto fez o Fortaleza errar nas contratações, errar na janela, e eu imagino que tenha pagado até um preço mais caro em relação ao financeiro mesmo, não só pelo futebol, pelo resultado, mas em relação ao financeiro. Mas além disso, óbvio que não é só isso, né, gente? Tem uma construção. O Vojvoda com esses jogadores, ele estava claramente sem ambiente, claramente não conseguindo mudar o rumo da equipe. O ambiente do Fortaleza, pessoal, não era legal. Primeiro por esse nível de contratações aí, né, quem já falou, mas não era legal. Tava claramente, o Vojvoda tava abatido nas entrevistas, abatido quando falava, não conseguia tirar, não tinha ideia, não conseguia desligar das suas convicções e tomava outras decisões porque ele não conseguia seguir essas convicções. Ele tinha uma convicção, ele não queria abandoná-la, mas ele precisava provavelmente abandoná-la por tudo que estava rolando no ambiente do Fortaleza. E isso foi um problema. E o Marcelo Paz optou pelo desligamento. Isso é errado? Não, gente, porque ele precisava mudar o rumo da equipe, ele precisava de algo novo, ele precisa de algo novo pro Fortaleza sair dessa situação, porque senão, se mantiver do jeito que tá, o Fortaleza vai cair pra Série B, ou pelo menos só brigar por isso. Um time que tinha tantas glórias nos últimos anos é muito pouco, é muito ruim, é jogar muito trabalho bom fora. E eu acho que o Fortaleza, ele precisava desse desligamento para ter uma mudança, para ter uma acorda, para essa pressão não ser no Vojvoda, para essa pressão ser nos jogadores, porque os jogadores precisam ser cobrados, jogadores precisam correr mais, jogadores têm que fazer algo para tirar o Fortaleza de onde eles estão, não só o treinador. Só que você tirar o treinador é mais fácil, é a opção mais fácil para mudar o ambiente, para ter algo novo, para ter alguém tomando decisão nova, para quem sabe esses jogadores comecem a ter mais moral. Eu até vi pessoas falando que quase poucos jogadores se manifestaram, né, sobre a saída dele, e ele tem 4 anos de clube, ou seja, o clima não estava legal, né, pelo que saiu. Pode ser que talvez eles tenham falado alguma coisa hoje, mas eu não vi. Mas até quando eu tinha visto ontem, depois da demissão, poucos jogadores tinham se manifestado. E isso é muito ruim, isso mostra que o clima não era legal e que a saída era iminente e necessária para mudar o ambiente. Então, o Marcelo Paz agora ele tem que primeiro entender quem vai ser esse novo comando. Parece que já teve negociação com o Tite e não andou, mas é mais profundo que só o Vojvoda. Primeiro, tem que tirar esses jogadores da zona de conforto, tem que cobrar esses jogadores e tem que fazer esses jogadores se doarem ao máximo no Fortaleza, porque eu vi que tem muitas pessoas que estavam cobrando esses jogadores. Além disso, na próxima janela, quando o Fortaleza for contratar, tem que voltar à postura anterior. Achar jogadores de oportunidade de mercado que precisam se provar, que querem ganhar, porque o Fortaleza ele precisa de jogadores que se doem e entenda como funciona a torcida e o clube, e não apenas jogadores consagrados que acham que podem jogar com o nome. Essa é uma realidade que ela precisa ser dita. Então essa postura dos jogadores precisa ser mudada no primeiro momento pela chegada do novo treinador. Tem que escolher com muito cuidado, tem que escolher com as ideias que o Fortaleza acredita, para ano que vem, se Deus quiser, para o torcedor do Fortaleza, se o Fortaleza não cair, eles conseguirem mudar esse perfil de contratação, esse estilo, voltar talvez um passo atrás e fazer o que estava dando certo. E fazer o que trouxe o Fortaleza até aqui. E não quer dizer nunca que o Fortaleza não possa trazer jogadores grandes, não é sobre isso. É sobre a vontade e a entrega desses jogadores. Não pode ser jogadores acomodados. Essa é a realidade que a gente precisa ser dita, tá bom? Mas o Marcelo Paz foi quem trouxe até aqui. Eu acho que ele mudou na hora que precisava mudar. Ah, mas a convicção caiu da primeira conversa antes da parada até agora? Sim, gente. Você vê que não tem mudança. Animicamente, o perfil dos treinamentos, pelo que saiu, e o perfil do jogo, o Vojvoda não conseguia tirar mais esses caras. E ele falou, cara, acontece no treinamento, mas aqui não tá acontecendo, o resultado não tá vindo. Claramente ele tava segurando para não queimar esses caras no vestiário. E ele acabou
se queimando no lugar deles. E porque até o Fortaleza teria que mudar muito o jogador, trocar muitos jogadores. Ele fez muitas mudanças no time titular, mas o resultado não vem acontecendo. E sobre o jogo contra o Ceará foi um pouco melhor. Fortaleza mostrou que não tinha muito padrão de jogo, não sabia como atacar, estava meio desorganizado. E isso é sim um baita problema pro Fortaleza até o final dessa temporada. Beleza? Deixa aí, torcedor do Fortaleza, aqui, vocês concordam? Se tem mais coisa acontecendo pra gente, porque eu prometo seguir o Fortaleza aí pra gente continuar vendo o que tá acontecendo no Fortaleza e falando mais sobre isso. Beleza? Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no vídeo, é nóis.